Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, a prevenção ao suicídio. Mas por um ângulo um pouco diferente. Um olhar que foca na busca por sentido, por propósito. É uma abordagem que nos convida a ir além, sabe? A olhar para que nos faz profundamente humanos. E a pergunta que fica, que meio que guia toda essa nossa conversa, é essa: no meio da dor, será que é possível reencontrar um propósito? É uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez de alguma forma, né? Sobre encontrar esperança quando parece que não tem mais saída. Então, para entender melhor essa ideia, a gente vai mergulhar numa nova proposta. Ela vem de pesquisadores lá da Universidade de São Paulo, e olha, ela realmente muda o foco de como a gente costuma pensar a prevenção ao suicídio. Pensa assim: de um lado, a gente tem o foco tradicional, que é olhar para os sintomas, sabe? Para a angústia imediata. Isso é super importante, claro. Mas o que esse novo modelo propõe é ir além. É mergulhar nas lutas mais profundas, nas questões existenciais que estão por trás da crise. A ideia, que foi até publicada no Journal of Contemporary Psychotherapy, é que a cura de verdade muitas vezes passa por redescobrir um motivo, uma razão para continuar vivendo. E a base para tudo isso é o que chamam de psicoterapia existencial. Parece um nome complexo, né? Mas a ideia é simples. A grande força que nos move na vida é a busca por um sentido. E quando essa conexão se perde, bom, é aí que a crise pode aparecer. Então, por onde essa jornada começa? O mais interessante é que não é com uma técnica complexa. Não. Começa com algo muito mais fundamental: um encontro humano, de verdade. Os pesquisadores dão um nome para isso: recepção diferenciada. E o grande objetivo desse primeiro passo é justamente esse: ajudar a pessoa a sair daquele lugar de isolamento, de desespero e começar a caminhar em direção à esperança. É quebrar aquela sensação de se sentir um fardo, sabe? E fazer isso afirmando o óbvio, que aquela pessoa tem valor, tem dignidade. E como isso acontece na prática? Bom, com atitudes que parecem simples, mas que são, nossa, muito poderosas. É sobre ter uma escuta atenta, de verdade. É validar o que a pessoa está sentindo, sem julgamentos, reafirmar a dignidade dela e transmitir um sentimento de eu te aceito como você é, incondicionalmente. É criar um espaço seguro, né? Ok, uma vez que essa conexão, essa base segura foi criada, o foco muda. Agora, o olhar se volta para dentro. É o segundo passo, a hora de encontrar a bússola interna. E o que seria essa bússola interna? São os nossos valores mais profundos, aquilo que é importante para a gente. Nossas responsabilidades, os sentidos que a gente dá para a vida, são essas coisas que podem servir como um guia, um norte, para atravessar os momentos de sofrimento. E olha que interessante, isso não é só uma ideia bonita, não. A ciência confirma. Pesquisas recentes, como uma de 2023, mostram uma relação direta. Quanto mais sentido uma pessoa encontra na vida, menor a ideação suicida. É como se ter um propósito funcionasse como um fator de proteção, um escudo mesmo, contra a desesperança. Agora a gente entra numa parte que desafia uma ideia muito comum, a de que o objetivo da terapia é eliminar todo o sofrimento da vida. Mas será que é isso mesmo? Um dos pesquisadores do estudo, o Ellison Santos, usa uma metáfora perfeita. Ele diz que a ideação suicida é como se sentir preso num beco sem saída mental. A gente fica sem ver outras opções. E o trabalho aqui é justamente esse: ajudar a pessoa a enxergar que existem sim outras ruas, outros caminhos possíveis. A chave aqui, então, não é fingir que a dor não existe. Pelo contrário, é ampliar a visão, é desafiar aquelas crenças que nos limitam, é entender que a vida tem muitas facetas e que a tensão, aquela coisa incômoda entre onde estamos e onde queremos chegar, não precisa ser uma ameaça. Na verdade, ela pode ser a grande motivação para crescer. Até a própria ambivalência sobre viver ou morrer é vista como um sinal de que ainda existem razões para viver ali, lutando para aparecer. E tudo isso, toda essa mudança de perspectiva, nos leva ao grande passo final, que é transformar essa nova visão em ação e movimento em direção à redescoberta do propósito. É um momento de reivindicar de volta um senso de propósito, de agência sobre a própria vida. A ideia é ajudar a pessoa a sair daquele sentimento de derrota, de estar presa e ir para um lugar de engajamento ativo, de ser protagonista da própria história de novo. E esse caminho se constrói passo a passo. Primeiro, reconhecendo a dor, mas sem deixar que ela defina quem a pessoa é. Depois, acessando as forças internas, lembrando dos valores que sempre estiveram ali.
E, por fim, identificando e começando a caminhar em direção a objetivos que fazem sentido pessoalmente. Aqui, o terapeuta não é alguém que dá as respostas, mas um colaborador, alguém que ajuda a pessoa a se reconectar com a própria força. E se toda essa conversa sobre busca por sentido soa familiar para alguém, não é por acaso. Essa abordagem toda bebe muito na fonte de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e que disse essa frase poderosa: a busca por sentido é a principal motivação na vida. A experiência dele foi extrema, claro, mas o que ele descobriu ali serve para todos nós. Frankl percebeu que mesmo nas piores situações possíveis, a gente pode encontrar sentido. Seja através do que a gente cria, do que a gente vivencia, ou, e essa é talvez a mais poderosa de todas, através da atitude que a gente escolhe ter diante do sofrimento que não pode ser mudado. E no final das contas, tudo volta para o poder da conexão humana. Como diz Andrés Antunes, um dos coautores do estudo, às vezes basta que alguém mostre interesse e preocupação para mudar o destino de uma pessoa. É simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade imensa, né? E essa abordagem toda nos deixa com uma reflexão final, quase um convite. A pergunta talvez não seja qual sentido eu quero criar para a minha vida, mas sim, que sentido a vida está me convidando a descobrir agora? Isso muda tudo. Mostra que o sentido não é algo que a gente inventa do nada, mas algo que está lá, para ser encontrado. E isso diz muito sobre a nossa incrível capacidade de resiliência e, acima de tudo, de esperança.